O primeiro volume que eu escrevi foi esse aqui. Este livro fala sobre a imigração, o transporte e o trabalho. O nome é Os Imigrantes, o Transporte e o Progresso. Progresso e trabalho são duas coisas que estão unidas. Não existe um sem o outro. Se você trabalha e não há progresso, alguma coisa está errada, né? E sem trabalho não existe o progresso. Então, eu estava falando para vocês, é um livro de história, né? Eu estava falando para vocês como a história está sempre presente na nossa vida, não é verdade? Está sempre presente. Este momento aqui, nós estamos criando uma história. Talvez daqui a muito tempo vocês lembrem deste momento, porque faz parte da história de vocês. E quem sabe nós não teremos aqui historiadores ou escritores inspirados por este momento. É isso que eu quero, despertar em vocês a sede do saber, o trabalho e que vocês conheçam a história deste local onde vocês moram, a história que é de vocês. A imigração, então, está o tempo todo conosco. Todos nós aqui somos descendentes de italianos, de alemães, polacos, índios e por aí vai. Agora, o trabalho eu não preciso falar para vocês, né? Tudo que está aqui teve a mão de um homem, de uma mulher que trabalhou. Aqui, ali, a luz, o papel, as roupas que vocês vestem, tudo isso tem trabalho. Não existe nada que cerque vocês que não tenha o trabalho de alguém envolvido. Mesma coisa, gente, é o transporte. O transporte. Se o pai, caminhoneiro, não acorda cedo, não levanta, não transporta, alguém vai ficar sem ter o que precisa. Tudo. De novo, vamos pegar nessa sala. Esta mesa, ela veio da fábrica para cá como? Um transportador. Mas para fazer essa mesa, este plástico aqui, também ele saiu de uma fábrica, foi para outra, para vir para cá. O transporte está presente desde que nós acordamos até dormir. Tudo. Ah, mas é a luz. Essa luz, ela é gerada numa usina, que os geradores, que os equipamentos foram levados para lá por quem? Por transportadores. Então sempre o transporte está presente. Foi por isso que eu comecei a contar a história da imigração e a história do trabalho italiano. Aliás, a coleção se chama Lavoro Italiano. Eu comecei pelo transporte. O que acontece sobre isso no caso específico, aqui mesmo de Santa Teresa, vamos lá, e principalmente da Serra toda? Os italianos, eles foram para todos os lugares do mundo, né? Eles foram para a Austrália, eles foram para Nova York, para Espírito Santo, para São Paulo, mas nenhum lugar desses foi tão difícil quanto a Serra Gaúcha. Por quê? Porque chegaram aqui, não havia estradas. Não tinha estrada. Era mato fechado, eles tinham que pegar um facão e abrir o caminho no meio da selva para conseguir chegar nos lugares. Nem mula não passava. Nem mula. Então, eu brinco sempre que quando o imigrante italiano chegou na Serra Gaúcha, ele entrou no túnel do tempo. Por que no túnel do tempo? Ele saiu de um continente, do continente europeu, onde havia estradas há mais de 2000 anos. A primeira estrada pavimentada, gente, é antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo. Este senhor aqui, da capa do livro, chamava Angelo Bertolini. Ele, de carreta, do interior de Garibaldi, ele trazia vinho até a cooperativa Garibaldi. Este homem inspirou o filho dele, o Irani, desde pequenininho.
ele contava histórias para o filho das viagens, que eram viagens pequenininhas, né? 10 quilômetros, 15 quilômetros. E esse menino, ele cresceu apaixonado e quis virar caminhoneiro. Trabalhou muito e hoje ele tem uma das maiores empresas do Brasil, das maiores transportadoras do Brasil. Este homem começou uma história de progresso e é por isso que ele está na capa do livro. Aqui, na última capa, nós temos uma barca na Amazônia. Hoje a empresa deles é na Amazônia, onde eles têm 350 dessas barcas que cabe, acho que 40, 50 caminhões cada um. Mas todo mundo olha para ele hoje e diz: bah, mas esse velho tá rico, né? Olha só. Realmente, ele tá rico, mas trabalhou muito. Dormia dentro do caminhão, no posto, viajava de Porto Alegre a Recife, ele e o irmão dele, sem parar para entregar carga. Os primeiros transportadores do Rio Grande do Sul foram os tropeiros. Lá, século XVIII, 1730. Eu vou contar essa história para vocês porque ela é muito interessante. 1730, o Rio Grande do Sul não tinha ligação com o resto do Brasil. Aqui era tudo meio confuso ainda, era um pouco espanhol, um pouco índio, um pouco português, não se sabia exatamente como é que a coisa funcionava. Por exemplo, Florianópolis era dos espanhóis, o Uruguai era dos portugueses, a colônia Sacramento. Então, a verdade é que ninguém dava muita bola para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi um estado que ele foi ocupado muito tardiamente, não tinha civilização aqui. Se vocês pegarem a diferença da fundação de Recife, lá no Nordeste, com Porto Alegre, é mais de 2 séculos, 200 anos. Então, o que aconteceu? Lá em 1700, um carinha chamado Cristóvão de Abreu estava em Minas, o Brasil vivia o ciclo do ouro, né? Então tinha muito ouro em Minas sendo explorado, e ele chega lá e vê que todo o transporte era feito no ombro do escravo. Pegavam sacos, botavam no ombro e ele pensou em levar mulas do Rio Grande do Sul para Minas Gerais. Claro que todo mundo disse que ele era louco. Não tem estrada, vamos levar como? Não tem como levar. Isso, muitos empreendedores, muitos gênios, durante toda a história da humanidade, ouviram isso. Não tem como, desiste dessa ideia que tu é louco, não tem como. O que ele fez? Veio para o Rio Grande do Sul, as mulas, os muares eram... Tinha muito aqui, tinha bastante. Não precisava comprar nem nada, era só chegar no campo e pegar. Ali na região das Missões, ali pela fronteira, né? E ele contratou pessoas para abrirem as estradas, porque não tinha estrada. Durante 150 anos, os tropeiros levaram as mulas do Rio Grande do Sul até Sorocaba. Inúmeras cidades, inúmeras. Vamos tentar aqui umas mais importantes. Vacaria, Lages, Lapa, pertinho de Curitiba, Castro, pertinho de Curitiba. Mas são dezenas de cidades foram fundadas pelos tropeiros. Por quê? Eles chegavam, faziam um acampamento ali, né? Alguém já montava um armazém, um lugar para eles descansar, e assim começava a cidade. Uma das estradas que liga o Rio Grande do Sul ao resto do Brasil é a BR-116. A BR-116 ela foi construída muitos quilômetros em cima do que era a rota dos tropeiros. Então, os primeiros transportadores do Rio Grande do Sul foram os tropeiros e tiveram um papel fundamental no desenvolvimento do Rio Grande do Sul.